direitos reais traduz o poder jurídico de uma pessoa sobre determinada coisa, ou seja, tal pessoa detém o direito de propriedade sobre o bem. Já os direitos pessoais são aqueles que estão relacionados ao direito de crédito. São direitos de dar, fazer ou não fazer. São direitos decorrentes das relações jurídicas de natureza obrigacional. Agora iremos ver algumas classificações para que vocês consigam diferenciar direitos reais de direitos pessoais. O primeiro, em relação ao sujeito de direito. No direito real, o meu sujeito passivo é indeterminado, figura que surgirá determinadamente quando alguém violar a obrigação de abster-se frente aos direitos reais do titular da coisa. Enquanto o meu sujeito passivo no direito pessoal, ele é determinado ou determinável. Direito real e direito pessoal quanto à ação. No direito real, no caso de violação, cabe ao titular do direito mover uma ação contra quem indistintamente detiver a coisa, erga omnes, oponível para todos. Exemplos são as propriedades, uso frágil, habitação. Já os direitos pessoais, a ação cabe somente para o sujeito passivo, que é interpartes, afetando somente os compactuantes do contrato, afetando somente as partes envolvidas. Exemplos são as indenizações e as cobranças. Objeto. O do direito real pessoal será sempre uma prestação do devedor, enquanto o direito real refere-se, como já foi dito, à propriedade, ao direito ser um bem alheio. Sobre os danos que o réu pode ter que arcar, o direito real segue seu objetivo em qualquer lugar, característico de sua eficácia absoluta, e interligando-se com o conceito de direito pessoal. O réu deverá pagar como uma prestação ao requerente sem qualquer envolvimento de terceiros. Ao se tratar de uso capião, que é quando um indivíduo se apropria de algo sem que haja compra do mesmo. E se caso não haja contestação dentro de um determinado tempo, se torna de seu direito de apropriar legalmente. Por se tratar somente de coisas, é de sua natureza que a posse e o abandono somente pode ser aplicados ao direito real. Bom, o direito real, ele se classifica sobre uma coisa própria. Seria o direito que o sujeito tem sobre alguma coisa. Então, ele é classificado como um direito de propriedade. Já o direito pessoal, ele é um direito contratual. É entre duas pessoas, um credor e um devedor. Ele é classificado como um contrato. O direito real, ele adere diretamente à coisa, sujeitando-a imediatamente ao seu titular. É exclusivo, não pode instalar direito real onde outro já existe. E só eles são suscetíveis de posse. Já o direito pessoal tem uma vinculação ao direito real, ou seja, a determinada coisa que o devedor é proprietário ou possuidor. Possibilidade de exoneração do devedor pelo abandono do direito real, renunciando o direito sobre a coisa. E a transmissibilidade por meio de negócios jurídicos, caso em que a obrigação recaia sobre o adquirente. O direito pessoal, ele tem um rol exemplificativo e o direito real tem um rol taxativo. Quando se fala sobre o gozo do direito acerca do direito real, naturalmente ocorre o exercício do direito pelo proprietário do que é seu. Por exemplo, cabe ao dono de um carro aproveitar de seu uso, sobre a perspectiva do direito pessoal. O gozo do mesmo necessita de um intermediário, a pessoa obrigada à prestação. No que se refere à ação a ser tomada por conta dos que se sentirem violados, dentro de seu direito de alguma forma, sobre a ótica do direito real, ela ocorre somente contra o sujeito passivo, enquanto no direito real a vítima, por assim dizer, tomará as medidas necessárias a quem possuir o bem de forma indistinta. Quando ao objeto, o direito pessoal será sempre uma prestação do devedor, enquanto o direito real se refere, como já foi dito, à propriedade ao seu direito sobre um bem alheio. Quanto à extinção, a autora Maria Helena Diniz nos traz uma distinção bem básica do direito real e do direito pessoal.
O direito real ele conserva-se até que se constitua uma situação em proveito de outro titular, enquanto que o direito pessoal se extingue pela inércia da parte interessada. No caso do direito real, um exemplo de extinção do direito é o uso capião, onde o indivíduo perde seu direito a um bem imóvel em detrimento de outro sujeito que utiliza aquele bem por determinado tempo, de forma contínua e incontestadamente. Note que aqui não precisa haver qualquer relação entre as partes, se discute apenas o direito que uma delas perde e outra adquire sobre determinado bem. Já no caso do direito pessoal, a inércia é a principal causa de extinção do direito. Ora, se eu tenho um credor e um devedor e uma dívida a ser cobrada, se o credor se mantiver inerte e não provocar o devedor para pagar essa dívida, ingressando com uma ação de cobrança, por exemplo, no decorrer do tempo ele terá seu direito extinto, pois, como já vimos, tal dívida pode ser alcançada pelo Instituto da Prescrição e da Decadência. Então se torna bem clara a distinção entre direito real e direito pessoal quanto à extinção. Enquanto o direito real se extingue por determinada situação que gera um proveito a outro titular, o direito pessoal se extingue tão somente pela inércia da parte interessada na garantia do direito. O direito real só encontra um sujeito passivo concreto no momento em que é violado, pois, enquanto não há violação, dirige-se contra todos em geral e contra ninguém em particular. Enquanto o direito pessoal, ele dirige-se contra uma pessoa determinada e somente contra ela. Então, quanto à violação dos direitos reais, a ofensa ao meu direito se dá a partir do momento em que a coisa ou objeto é violado. Por exemplo, a invasão à casa. Nesse caso, preciso necessariamente que ocorra uma ação, ou seja, o ato de invadir a propriedade. Já no direito pessoal, uma ameaça se dá a partir do momento em que eu não consigo receber o pagamento de uma dívida do meu credor. Por exemplo, nesse caso, note que a ofensa ao direito se dá pela uma simples omissão do sujeito passivo. Ou seja, o devedor, ele acha de não pagar a sua dívida. Então, isso resulta não só de uma ação, mas sim de uma omissão. Tratando-se de garantias, nós temos que no direito real, as garantias recaem sobre as coisas, sendo estas bens móveis ou imóveis. Ou seja, é o direito que o titular tem de receber o pagamento de uma dívida através de um bem dado em garantia. Aqui a gente tem como exemplo de garantia o penhor, a hipoteca e etc. Já no direito pessoal, as garantias recaem sobre o patrimônio do devedor e elas não se vinculam a nenhum bem material, a nenhum tipo de bem material, sendo estas baseadas apenas na confiança e no caráter de quem está dando aquela garantia. No direito brasileiro, tem-se como exemplo de garantias pessoais a fiança e o aval.